Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de dinâmica, capítulo 13, exercício número 48. Vamos ao enunciado. O bloco B de 2 kg e o cilindro A de 15 kg estão ligados por uma corda leve que passa por um buraco no centro da mesa lisa. Se ao bloco é dada uma velocidade de v igual a 10 metros por segundo, determine o raio r da trajetória circular ao longo da qual ele se move. Bom, então temos como objetivo aí do exercício determinar aqui a distância do raio, né, da trajetória circular que o bloco está aqui fazendo ao ser aplicada uma velocidade v constante de 10 metros por segundo. Então, como temos aí uma trajetória circular, o bloco pode ser considerado aqui como sendo uma partícula. Vamos aplicar aí, tá, as equações do movimento para as direções tangenciais, normal e binormal. Então, representando o sistema de referência de coordenadas inerciais, colocando aqui a tangencial, né? Aqui tangenciando aí a circunferência. Aí a direção normal é sempre em direção ao centro da trajetória e a direção binormal, que é aí perpendicular ao plano onde está o movimento circular, tá? Aí, então, coloquei a tangencial nessa direção para ficarmos com o sistema destro-giro, tangencial, normal e binormal. Agora, com o sistema aí de coordenadas inerciais determinados, vamos colocar as forças que atuam sobre o bloco, que é a nossa partícula. Então, o bloco tem uma determinada massa de 2 kg, então, possui aí uma força-peso, que é a massa vezes a gravidade. O bloco está encostado na superfície da mesa, então a mesa aplica uma força normal sobre o bloco. O bloco está sendo aqui segurado por uma corda, então na direção aí da corda, que vai ser a direção normal, a gente tem a força de tração. O movimento acontece aí numa superfície, né? Só que é uma superfície lisa, então não temos força de atrito aqui, contrário ao movimento, não temos essa força de resistência, tá? E além de colocar aí as forças, né, vamos identificar que temos aceleração só na direção normal, já que a velocidade é constante, a aceleração da partícula é em direção aí ao centro da trajetória e é uma aceleração normal, tá? Falando sobre as equações do movimento, vamos ter somatório das forças tangenciais tem que ser igual a massa vezes a aceleração tangencial. Somatório das forças normais tem que ser igual a massa vezes a aceleração normal. E o somatório das forças binormais tem que ser igual a zero, já que não há movimento aí fora da trajetória. A trajetória está no plano, na binormal não tem movimento para a partícula. Então, essas são as equações do movimento, onde a gente tem aí que a aceleração tangencial é definida como sendo a derivada da velocidade em relação ao tempo. Nesse caso, velocidade é constante, de 10 metros por segundo. Então, nesse caso, a derivada da velocidade em relação ao tempo é zero, tá? Então, aqui na direção normal, não temos força, né? Não tem o atrito e, logicamente, a velocidade constante não tem aceleração. Não vamos utilizar aí a equação do movimento na direção tangencial. E temos aí o conceito da aceleração normal. A aceleração normal é dada como sendo a velocidade ao quadrado
dividido pelo raio da trajetória. Nesse caso aqui, o raio da trajetória, ρ, é o próprio R, que é o que estamos querendo aí encontrar. Então, vamos ter velocidade ao quadrado dividido por R. Então, para encontrar aí o R, que aparece na aceleração normal, vamos utilizar aqui a equação do movimento na direção aí normal. Então, o que a gente tem na direção normal? Tem aqui a força da tração positiva, né? Já que a normal é positiva na direção aí do centro da trajetória, é a única força aplicada. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração normal. E a aceleração normal, a gente viu aí, né? Que é V ao quadrado dividido por R. Então, dessa equação, isolando R, a gente fica que R é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pela tração. E aí temos a equação 1, tá? Ou seja, M foi dado, que é 2 kg, velocidade foi dado, que é 10 metros por segundo. Precisamos encontrar, então, a tração, ou seja, o valor ali da tração que está segurando o bloco. Então, se a gente pegar aqui, como a gente tem uma corda leve, né, ou seja, massa desprezível, a condição não tem atrito, a gente tem aqui para o cilindro a mesma tração que está aqui no bloquinho, é a que está segurando o cilindro. E para o cilindro, temos aí a força-peso, que é a massa do cilindro A, vezes a gravidade. Então, aplicando a condição aí agora para o cilindro, a gente tem aí que o somatório das forças aí na direção binormal é igual a zero, não há movimento aí para o cilindro. Então, vamos ter que a tração T menos aí massa A vezes gravidade vai ser igual a zero. Então, temos que a tração vai ser MA vezes gravidade, que é a equação 2. Então, substituindo 2 em 1, a gente vai ter que R é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pela tração, que é a massa do cilindro vezes a gravidade. Então, vamos poder calcular aí o raio R como sendo a massa do bloco, que é 2 kg, vezes a velocidade de 10 metros por segundo, então fica 10 ao quadrado, aí metro quadrado por segundo ao quadrado, aqui temos V ao quadrado, dividido pela massa de A, que é a massa do cilindro, que é de 15 kg, vezes a gravidade, que é de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Análise dimensional vai ficar quilo corta com quilo, aí segundo ao quadrado corta com segundo ao quadrado, o quadrado aqui em cima corta com metro, sobra só a unidade de metro, que é a unidade aí do raio da trajetória. Então, vamos poder calcular como sendo 2 vezes 10 ao quadrado dividido por 15 vezes 9,81. Então, temos valor aí do raio da trajetória de 1,30, aqui é 59, vamos arredondar para 6. 1,36 metros é o raio da trajetória do nosso bloco. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução e eu aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!